Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro do ano do Senhor de 2024. E o evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Nós já temos repetido em algumas ocasiões em nossos comentários da liturgia diária que Jesus é um Messias itinerante. É um Messias em movimento. Ele passa pelas casas, vai de povoado em povoado, de uma região a outra, anunciando a boa nova do reino de Deus e curando muitas pessoas de seus males. O episódio narrado no trecho do evangelho de hoje é localizado em Naim. Naim, onde se dá o episódio de hoje, é um pequeno vilarejo situado entre Cafarnaum e a Samaria. Jesus vai para lá acompanhado dos seus discípulos e de numerosa multidão, diz o nosso texto. Às portas da cidade, onde pretendia entrar, Jesus e o grupo que o acompanhava se encontraram com outro grupo que estava saindo da cidade para enterrarem um morto, filho único de uma mãe viúva. Muito importante manter essa imagem. Jesus, com um grupo dos seus discípulos e numerosa multidão, está indo na direção de Naim com o intuito de entrar na cidade. Às portas da cidade, ele se encontra com outro grupo que acompanha uma mãe viúva e que perdeu o seu filho único. Era um funeral. Jesus pretende entrar, o outro grupo está saindo e se encontram às portas da cidade. O texto nos impõe, nesse ponto da leitura, traçar um paralelo entre os dois grupos. Os grupos caminham em direções opostas. Um vai entrando na cidade e o outro saindo da cidade. Um segue Jesus, um profeta, um homem poderoso em palavras e gestos. O outro grupo, que está saindo da cidade, segue o féretro de um morto que ia ser enterrado. Um grupo estava entusiasmado e atraído pela pessoa de Jesus. O outro, profundamente comovido e entristecido pela perda do jovem, filho único de uma mãe viúva. Ao encontrarem-se na porta da cidade, Jesus é tomado de
compaixão pela mãe do menino. É Jesus que revela o sofrimento da mãe do jovem ao dizer a ela: não chores. Deus conhece os nossos sofrimentos e é Ele quem nos consola, não somente pela palavra, mas por um gesto sempre, capaz de mudar a nossa vida, o nosso olhar, a nossa direção. Não é do jovem morto que Jesus se compadece, mas Ele se compadece da mãe do jovem, filho único, mãe que sofre a perda do seu filho. Tocando no caixão, Jesus faz o jovem ressurgir da morte. Na verdade, o evangelho de hoje, desse dia da ressuscitação do filho da viúva de Naim, é uma proclamação de fé em que Jesus se revela como o Senhor da vida, como vitorioso sobre a morte e o mal. Mas o retorno à vida do jovem não é o objetivo da iniciativa de Jesus de tocar o caixão, e sim a compaixão pela mãe do jovem que chora a perda do seu único filho. Compaixão. Compaixão. O episódio possibilita uma dupla proclamação. Em primeiro lugar, Jesus é um grande profeta, compassivo, cujo olhar penetrante revela os sentimentos mais profundos do coração do ser humano. Jesus é quem consola e reanima as forças. Em segundo lugar, pela compaixão de Jesus, é reconhecida a visita salvífica de Deus ao seu povo. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. A visita de Deus consola, devolve o ânimo, faz viver, toca nos sinais de morte da nossa vida para nos fazer reviver. A visita de Deus une as pessoas. Diante dos dramas de nossa existência, o Senhor olha para cada pessoa com compaixão e sempre dirige uma palavra capaz de fazer emergir algo novo, que possibilita transformar o pranto em alegria. Por isso Jesus diz à mãe: não chores. É verdade, a tristeza abate. A tristeza abate. A consolação, dom da visita de Deus, reanima a esperança e salva. Resgata da morte e nos faz vencer os sinais de morte da nossa existência. Os dois grupos que no início caminhavam em direção oposta, um entrando na cidade, outro saindo, agora esses dois grupos se unem na mesma admiração, reconhecimento e louvor. Observa o evangelista, todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus. Medo, aqui, é o temor reverencial, que reconhece uma verdadeira epifania de Deus na vida concreta,
na nossa existência concreta. É aí que Deus se manifesta. Não nos esqueçamos, Deus não é alheio ao nosso sofrimento. Ele toma sempre a iniciativa de nos salvar, de nos ajudar a vencer os sinais de morte que tornam a nossa existência penível. Confiemos no Senhor. Deixemos com que o seu olhar compassivo possa entrar no nosso coração e iluminar a nossa vida, expulsando de nossa existência todos aqueles sinais de escuridão e de morte. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.